Vamos em oração por um tempo, supliquemos do Espírito Santo o auxílio, pois é Ele que nos ensina tudo e nos faz recordar tudo o que Jesus nos diz. Supliquemos o auxílio do Espírito sobre nós. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos neste tempo da Páscoa com a alegria de conviver com a novidade da ressurreição de Jesus e somos, por Ele, introduzidos na forma nova com que somos convidados a conviver com Ele. Sua paixão, sua morte e ressurreição inaugura tempos extraordinariamente novos que supõem uma educação da nossa parte para aprender a viver a realidade nova destes tempos novos. É preciso fazer a passagem. Páscoa, a palavra aramaica, hebraica, Páscoa significa passagem. E é uma passagem permanente. Jesus passou da morte para a vida e nossa forma de relacionar com Ele é um processo permanente de passagem, até alcançar a culminância dessa passagem, quando, na expressão da teologia pascal, quando Ele será tudo em todos. As leituras que acabamos de ouvir nos situa diante deste mistério. Conviver com Jesus na realidade nova dos tempos da Páscoa. Vamos lá, no seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Continuamos, como nos domingos anteriores, no ambiente da despedida. Jesus lavou os pés dos discípulos, instituiu a última ceia, que foi a primeira, a Eucaristia, instituiu o mistério de sua presença pela Eucaristia, na última ceia, instituiu o serviço da caridade no lava-pés, instituiu o novo mandamento, viver essa vida amando com a medida do amor com que Ele nos amou. E agora Ele apresenta para nós o que é viver essa vida regida por essas três dimensões fundamentais. A presença dEle na Eucaristia, a presença dEle através da caridade, a presença dEle através da vivência do amor. Nós podemos olhar para o mandamento novo que Ele instituiu domingo passado e achar que se trata de uma pressão, de um acorrentamento. Barbaramente podemos interpretar, Ele faz tudo por nós e depois prende-nos no mandamento. Não, Ele liberta-nos. Abre-nos um horizonte de liberdade que só o amor pode nos dar. E é sobre esse amor que continua o aprofundamento de sua garantia de que Ele não nos abandona. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha a sequência. Se, levantando a possibilidade, pode ser que não. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. O lava-pés acontece no começo do capítulo 13. A última ceia no começo do capítulo 13, imediatamente
o lava-pés. Depois da última ceia e do lava-pés, Jesus dirige um longo discurso de despedida. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 são 5 longos capítulos chamados de o grande discurso de despedida. É um dos textos que eu mais recomendo para pessoas em situação de confusão na fé. Quando uma pessoa vem bem embaraçada na vida, eu digo para ela: você não está entendendo nada do elemento central da fé. Eu só vou te acompanhar e te orientar a partir da sua leitura, e às vezes eu exijo processos longos. 6 meses, 1 ano, eu só vou conversar com você sobre o longo discurso de despedida de Jesus, do capítulo 13 ao 17. Porque aqui está uma espécie de pacto último para critérios límpidos, cristalinos, para decidir se há ou não há compreensão sobre quem é Jesus, quem é você e como conduzir sua vida a partir da relação com Ele. A confusão é fruto de não entender quem é Jesus, quem é você e sua relação com Ele. Jesus, portanto, parte do amor. Se alguém me ama, guarda. Nestes longos 5 capítulos, Jesus repete quase que a exaustão os pares: ama, guarda, conhece, pratica, escuta, guarda, escuta, crê, ama, obedece, faz a vontade, é amado, ama, guarda, guarda, é amado. Essa dobradinha se repete assim, quase que a exaustão. Portanto, o critério para manter sua vida próxima e unida a Jesus é o critério do amor. Se há amor ao guardar a palavra. Se guarda a palavra, não é você, não se torna uma caixinha cheia de letras, normas e regras e doutrinas religiosas. Se você ama e guarda a palavra, meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Você não é depósito de lei, norma e regra religiosa. Você é depósito de amor, de palavra guardada. E este amor e esta palavra guardada transforma você em habitação do próprio Deus, minha gente. Não se assuste com a expressão, mas eu li uma expressão caríssima para a teologia. Não se assuste, porque ela supõe um alcance muito elevado que talvez demore para você entender o que significa isso. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se você ama e guarda a palavra, você se torna o céu. O céu é você. Quando nós transformamos a experiência religiosa numa inculcação de norma, regra e lei, e tiramos a centralidade da relação de afeto com a pessoa de Jesus, uma relação de afeto que dirige-nos palavra, de garantia de vida e que abre-nos para sermos o próprio habitar de Deus. Você, na sua experiência de fé, nos confrontos e enfrentamentos de sua vida, você experimenta de verdade que você é a moradia de Deus? Você experimenta de verdade que você, desculpe usar essa expressão tão absurda do ponto de vista da linguagem comum, você experimenta a realidade de ser o céu? Geralmente a gente fala: eleve os olhos para os céus e peça a Deus. O próprio Jesus, na oração, no capítulo 16 e 17, na longa oração sacerdotal de Jesus, vai elevar os olhos aos céus e dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mas a partir de hoje, elevar os olhos para os céus é também elevar os olhos para a interioridade sua,
inclinar a cabeça, fechar os olhos e tomar consciência de que o céu é aqui, habita-me o próprio Deus. Agora, onde é que está o fiasco? Onde é que está o ponto de estrangulamento? Nós, católicos, desavergonhadamente repetimos: eu acho bonita a palavra de Deus, mas eu não tenho memória boa. Eu acho tão interessante, eu leio, mas minha inteligência é pouca. Eu gostaria tanto de guardar, mas infelizmente não tenho inveja de quem tem dom. Não é dom, não é capacidade sobrenatural, não é algo aleatório que alguns recebem e outros não. É relação com Jesus, relação assumida de amor, que o que Jesus te fala, você guarda, e este guardar transforma você, não num depósito, repito pela 4ª vez, de norma, lei, regra, doutrina, mas você se torna o próprio céu, a moradia de Deus. Vai, reage, vai. No ano 1000 antes de Cristo, Davi encerrou o período das tribos de Israel, proibiu os cultos nas 12 tribos, construiu um mega de um templo em Jerusalém, construiu seu palácio, decretou que agora o culto a Deus seria somente no Monte Sião e no Templo de Jerusalém. E nesse templo seria guardada a Arca da Aliança. Davi, a gente lembra da cena, trazendo a Arca da Aliança para depositar dentro do templo, dançando na presença do Senhor. Mas Davi morre lá pelo ano 30. O filho dele, Salomão, quando o pai morre, fala: não, eu agora sou rei. Esse templo que meu pai fez é pequeno demais para a grandeza de Deus. Vou quebrar isso tudo e vou construir um templo infinitamente maior, grandioso, do tamanho, da grandeza e da glória de Deus. Quebrou, e Salomão ambiciosamente construiu um mega de um templo. Não se assuste com a informação que eu vou dar. Às custas de muitos impostos e de trabalho escravo. Um mega de um templo. A gente escuta os elogios a Salomão, mas esquece de um aprofundamento crítico também. Existem muitas críticas ao que ele fez para penhorar muitos bens do povo para construir ambiciosamente esse mega deste templo. Mas no dia da inauguração do templo de Salomão, na hora da entrada no templo, com a procissão e a chegada da Arca da Aliança, Salomão olha para a grandeza do templo e Salomão profere o seguinte discurso a Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Salomão, ao chegar diante da porta do grande templo que construíra, tomado de consciência de sua ambição, disse a Deus: é verdade que o próprio Deus poderia habitar sobre a terra? Os próprios céus e os céus dos céus não te podem conter, Senhor, quanto menos uma casa que eu te construí, Senhor. Salomão levanta a suspeita da grandeza dele, porque ele toma consciência da grandeza de Deus. E aí, o que Salomão não sabia é que a evolução seria que aquele templo que ele construíra e que foi lugar de grandes embates e conflitos, e muitas vezes destruído, machucado, profanado, Salomão não sabia é que aquele templo seria apenas o lugar onde as pessoas experimentariam a grandeza do culto e da pronúncia do nome de Deus,
para que naquela grandeza Jesus pudesse chegar e dizer: a grandeza desse templo é para acolher você, porque o lugar de verdade que Deus habita é dentro de você. Reage, igreja, vai! Você é o templo, você é o santuário. Este salto, até hoje nós não alcançamos, até hoje nós não demos conta de fazê-lo. E Jesus está dando exatamente esse salto que nem Davi nem Salomão prefiguraram, mas não alcançaram. Vamos lá? Versículo 24. Brada: quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora vem uma questão séria. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus está dizendo para mim e para você que o problema nosso não é de inteligência, não é de capacidade cognitiva, de ler livros, entrar em bibliotecas, em sites e ler doutrinas e regras e livros e coletâneas de livros sobre Deus e sobre religião e sobre fé. Jesus está dizendo que a sua e a minha dificuldade de guardar a palavra não é problema de inteligência, mas problema de amor. Quem não me ama, não guarda. A partir de hoje, você não vai cobrar e pedir uma capacidade extraordinária, sobrenatural de inteligência para dar conta de guardar a palavra. Você vai olhar para você e dizer: Senhor, o meu amor é pobre, o meu amor é pouco, o meu amor é desmanzelado. Guardar a palavra supõe perguntar a mim e a você: que tempo você dedica por dia escutando a palavra de Deus? Que hora? Que momento você se ocupa tomando meia hora antes de começar suas atividades na manhã? Passou a levantar mais cedo para isso? Passou a deitar um pouco, mudando o horário em vista de reservar ao menos meia hora no começo do dia e no final do dia para a escuta da palavra de Jesus? Porque o critério do amor é a relação com que Ele te fala. E o modo como você guarda o que Ele te fala. Por que falar todos os dias? Diz Bento XVI, num documento maravilhoso, Verbum Domini, o Verbo de Deus, que foi um sínodo da palavra de Deus. Neste documento, Bento diz, quando preparava o sínodo da palavra, quando vivenciava e celebrava o sínodo da palavra, Bento diz assim numas intervenções: a fé cristã, católica, não faz de nós a religião do livro. Nós não somos a religião do livro. Nossa relação com Deus não é uma relação de lei, norma e regra, diz Bento. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, nós abrimos em qualquer palavra, versículo, em qualquer passagem, do começo ao fim, nós abrimos e encontramos uma pessoa, a pessoa de Jesus, que é o Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Então, a partir de Jesus, nós nos relacionamos com Deus. A própria palavra é uma pessoa, Jesus. Esta palavra, Jesus, nos orienta, nos ilumina, nos instrui, nos educa, nos capacita, nos qualifica para acolher o amor do Pai. O Pai com Jesus, vendo nossa abertura a este amor, dá-nos o Espírito Santo e faz de nós homens e mulheres abertos e disponíveis para esta relação, não com o livro, com a lei, com a norma, a regra e a doutrina, mas com a pessoa do Filho, a palavra, pessoa do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, e a pessoa terceira, o Divino Espírito Santo.
E esta relação, o critério dela é o amor. Guarda porque ama, não guarda porque não tem amor. A partir de hoje, sua vida de oração, sua disciplina de oração, sua penitência, sua devoção, não vai ser para conseguir coisas e alcançar poderes e privilégios sobrenaturais, mas você vai pedir ao Senhor, na vida de oração, da penitência, dos exercícios e disciplinas de vida de fé, você vai trabalhar a educação sua para a forma sua de relacionar com o amor que é Jesus, que é a palavra do Pai. Versículo 25, tome lá. Isto é o que vos disse quando estava convosco. Quer dizer, não é surpresa. Isso é o que eu falo para vocês toda hora. O que eu estou pedindo de vocês, amar e guardar minha palavra, é o que eu digo para vocês toda hora. Vocês não são um bando pegos de surpresas, porque não sabem o que Deus quer e ficam toda hora ameaçados por um relâmpago, um trovão, um sonho, uma visão, uma porta que bateu. O que quer dizer essa porta que bateu? Eu estava rezando, uma borboleta entrou e voou. O que quer dizer isso? Nós não somos religião da gnose, das visões fenomenais, desses acontecimentos que a gente não sabe o que pode ser e fica levantando especulação. Não, ele está dizendo para nós, olha, isto é o que vos disse quando ainda estava convosco, enquanto estava convosco, eu estou com vocês. O tempo que você se ocupa para estar comigo, eu falo com você. Guarda o que eu falo para você, que a instrução é esta. A pergunta é, você guarda? Você escuta? Agora vem um enfrentamento mais difícil, que eu tenho certeza que você vai sair dessa igreja hoje muito mexido. Vamos lá? Versículo 26. Tome lá. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Se você ama, você guarda. E a partir de hoje você tem uma assistência sobrenatural. Se ama e guarda, Jesus com o Pai vai mandar sobre você o defensor, o Espírito Santo. Defensor em grego, parakletos, advogado de defesa. O demônio é chamado de o acusador. É aquele que acusa a sua consciência. Você é culpado, você errou, você é um fracasso, você não presta, e te rebaixa. O demônio é o que acusa e te puxa para baixo. Jesus diz que se você escuta a Ele, ama a Ele, guarda a palavra, a partir de hoje você tem um defensor, o parakletos, o advogado de defesa, que diz uma voz infinitamente mais forte do que a voz do acusador, que diz, você ama, você guarda, porque você é amada, porque você é zelada, zelado, cuidado, você ama, você guarda, e tem um do seu lado que te defende e te sustenta, e não permitirá que a confusão te envolva. O Espírito Santo é prometido para duas coisas que a maior parte dos cristãos nunca consideramos. O Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome de Jesus para fazer duas coisas. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo. Não é só o que você gosta, não. Não são só os versículozinhos da Bíblia que você marca e põe tintinha colorida, dizendo que você gosta desse, não. Porque talvez os versículos da Bíblia que você mais precisa são exatamente aqueles que você nunca marcou e nunca vai marcar. Vai! Talvez o segredo esteja exatamente lá.
E o Espírito Santo vai dizer para você: ou, tem isso aqui também. Ele falou isso bonitinho que você marcou aqui, azul, cor de rosa, verde. Mas ele disse essas páginas que você também nunca prestou atenção. Ele ensina e recorda. O Espírito Santo não é uma força sobrenatural de Deus dada-nos para que nós alcancemos fenômenos sobrenaturais e poderes sobrenaturais de super-homens, de super-mulheres, para conseguir o que sonhamos, desejamos, idealizamos. Não! O Espírito Santo nos é dado em vista de 2 trabalhos fundamentais. Ensina e recorda o que Jesus diz. Essa é a obra central. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo ensina-nos, levando-nos a compreender progressivamente as coisas que Jesus ensinou e disse e viveu. Que o Espírito Santo penetra a profundeza do nosso ser e faz-nos alcançar a significação mais profunda, original, segundo a intenção de Jesus, as expectativas de Jesus. Domingo passado, a gente viu Judas sair derrotado, decepcionado com Jesus e com a igreja, porque as expectativas de Judas não batiam com as expectativas de Jesus e da igreja, não foi? Não foi? O Espírito Santo vem libertar daquilo que passou com Judas. O Espírito Santo vem ativar em você a capacidade de penetrar a profundeza de você, para você alcançar a significação profunda e original das intenções de Jesus, das expectativas de Jesus e não das nossas expectativas. O Espírito Santo, ele não é um operário de ambições e anseios humanos. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós, que geme em nós com gemidos inefáveis. E quando o Espírito Santo geme em nós, ele geme sussurrando em nós o significado daquilo que Jesus nos falou. Ensina-nos, recorda-nos, para que hoje, amanhã, daqui 10 anos, eu vivo repetindo, eu gosto inclusive de encenar aquilo que você vivia na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua maturidade e hoje na velhice. O Espírito Santo te ensina e te faz recordar o que Jesus me disse, como eu enfrento esta realidade concreta hoje, dessas conquistas da minha vida, destas realizações, desses sucessos, dessas crises, desses fracassos, desses diagnósticos da debilidade da minha saúde, do fim da vida que vai se aproximando. O Espírito Santo ensina e recorda você e faz você aplicar a palavra de Jesus nas situações concretas, para que em todas as realidades da sua vida não seja o acusador te ofendendo, mas em todas as realidades, inclusive nas piores realidades, você tenha o defensor dizendo para você: ele esteve já na cruz por você, ele já pagou o preço da sua cura e da sua liberdade, ele já pagou com seu sangue e com as suas feridas o preço da sua cura e da sua paz. Não há pecado seu, não há acusador dizendo que você não presta, mais forte do que o grito que ele levou ao Pai na cruz, para dar a você a salvação que só ele pode dar. Ele não é um que te abandona, não põe um para te acusar. Ele mesmo ofereceu a voz, a vida e o corpo para pagar o preço da dignidade que você é. Você é templo de Deus, morada de Deus. Reage, igreja. Vai. Por causa disso,
Porque o Espírito Santo opera isso. O Espírito Santo só é dado em vista de estritamente ligar o discípulo de Jesus à missão de Jesus. Repito, é uma formulação difícil. O Espírito Santo vem estritamente em vista de ajudar o discípulo e a discípula de Jesus entrar na dinâmica da obra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquilo que eu fiz por vocês, prolonguem isso na vida de vocês. O Espírito Santo não inaugura tempos poderosos de alguém que agora faz e realiza tudo o que quer. O Espírito Santo garante o prolongamento da ação de Jesus no mundo através de você amando como Jesus amou. Esta é a obra dele. Amém? Amar como Jesus amou, eu disse domingo a exaustão. Amar como Jesus amou é dar o abraço, dar o carinho, o conforto, a acolhida, dar o perdão, mas dar a si seu corpo e sangue, mas isso ainda parece pouco para Jesus. Para Jesus, a obra por excelência que ele veio realizar é deu-se, deu sua vida para dar você para Deus e para dar Deus a você. Reage, brada, vai! Não é para dar coisas, nem fazer você realizar suas ambições, projetos, porque as suas mais belas projeções, seus maiores projetos e ambições serão sempre pequenos diante da grandeza do que Deus quer e tem como projeto para você. Isso garante você viver esta vida na sobriedade. Versículo 27. Vamos lá? Reage, igreja. Deixo-vos. Vai. Vai, Marcelo. A minha paz vos dou. Vamos? Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Você é uma pessoa que tem coração perturbado, coração intimidado? Quais são as perturbações e as intimidações do seu coração? Sossegue essas perturbações hoje. Vença essas intimidações hoje. A lógica do demônio, a lógica do poder do mal é muito curiosa. E às vezes ela visita a lógica do demônio e do acusador, visita-nos, a nós pregadores, e a gente passa a reproduzir uma pregação na lógica do acusador. Ora outra eu mesmo me percebo, o atalho de ser acusador é muito mais fácil do que de ser defensor. Muito mais fácil. Às vezes, hoje mesmo eu vinha para cá, um padre amigo disse, não vai falar isso, e mandou um vídeo. Eu vim assistindo o vídeo. Mas o padre pregava com tanto prazer, mas com tanta, ele salivava a boca dizendo, quanta desgraça vai acontecer com o cristão no dia do julgamento que ele for jogado para o inferno. O padre falava aquilo que ele salivava de delícia. Porque às vezes é prazeroso usar essa linguagem típica do demônio também na pregação e ficar fazendo ameaça, intimidando, perturbando o coração para domesticar os outros na norma religiosa. Tome cuidado, é perigoso. E ao invés de incutir o discurso do defensor que ativa a coragem, ativa a intimidação e a perturbação e faz todo mundo procurar o pregador e dizer, o que eu faço? E o pregador se torna um que faz lavagem cerebral na assembleia, e a assembleia roboticamente
é formada por gente que reproduz esquema do pregador. Se veste como pregador, come como pregador, vive e usa uma linguagem, tem os mesmos vícios e fraquezas do pregador, porque reproduz o pregador. Isso existe? Demais. Muitas vezes nós pregadores estamos mais a serviço de reforçar uma religião dos perturbados e dos intimidados. Esses pregadores que metem medo e que não incutem no coração e na mente das pessoas que Jesus não se ocupa em fazer acusação, mas preparar-nos e libertar-nos de tudo que nos deixa intimidado e perturbado, e põe em nós um defensor para erguer nossa cabeça, elevar nosso coração e pôr-nos em paz diante de qualquer situação de nossa vida. Ele é aquele que dá-nos a paz na mais débil realidade humana de nossas quedas, de nossas misérias. Nós confessamos com vergonha e humilhados: errei, Senhor. Mas também nós dizemos: mas eu sei, Senhor, que a sua misericórdia é infinitamente maior do que toda a multidão dos meus pecados e das misérias do mundo inteiro, e elas jamais vencerão sua misericórdia. Vai, igreja, reage. Este tempo de um catolicismo e de um cristianismo domesticador de medrosos e de perturbados, com medo do demônio, do rabo de Satanás, no capitalismo, no comunismo, no socialismo, no ismo, nas ideologias. Sai dessa, sai dessa. Incutir medo e perturbação não é operária e operário de Jesus. O que Jesus te garante é: escuta a minha palavra, guarda a minha palavra, ama como eu amei, que você vai experimentar o Espírito Santo ativando em você uma força que você nunca vai ser perturbado, intimidado, realidade nenhuma irá atrofiar você, e você será a própria manifestação de Deus no mundo. Pegue comigo brevemente a conclusão da segunda leitura do Apocalipse. Eu sou fascinado por esta imagem. O menino João, que é levado em espírito sobre uma alta montanha, vê a cidade santa Jerusalém descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. E o próprio Deus dentro da cidade. A cidade tem 12 portas. Sobre as portas, escrito o nome das 12 tribos de Israel e ainda 12 anjos. Depois ele desce o olhar e vê 12 alicerces, e em cada alicerce da cidade o nome dos 12 apóstolos. Significa: a igreja é a plena realização das promessas, das portas, das alianças do Antigo Testamento. A igreja não é uma ruptura com o Antigo Testamento, mas a igreja é a realização plena das promessas e é o início da nova e eterna aliança alicerçada no sangue do Cordeiro. Por isso, ela não inaugura uma sociedade, um sistema político, mas inaugura a própria realidade do reino. A cidade desceu, versículo 22, lá no final: não vi templo na cidade. Leia, igreja: pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Não precisa de templo, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de luz, porque a glória de Deus é o próprio Deus. E onde é que está essa glória, minha gente? O céu desceu. Deus veio habitar você. Você, quando olha para você, fecha os olhos
e desce à profundidade da sua interioridade, o que você vai encontrar lá dentro de você não é um monte de pecado, desgraça, miséria, erro, fraqueza e um monte de capetinhas endiabrados te acusando. Você, ao entrar na profundidade da sua interioridade, você vai encontrar o próprio Deus em você. Mas eu vou te fazer a pergunta mais difícil. Um teólogo, que é também psicólogo, fez essa pergunta num texto que eu vou te fazer agora diante da cruz. Você, ao descer na profundidade do seu ser, pode encontrar Deus lá. O problema é, você se encontra lá também? Entendeu não? Entendeu não? Não tem importância não. Essa não é uma pergunta para entender assim. Isso aqui é pergunta para o Espírito Santo te dar num processo longo. Longo. Prefiro que você leve a pergunta para casa do que leve a resposta. Que você construa na relação com o Senhor a resposta. Formulo de novo. Não para que você me entenda, mas para que você elabore um questionamento mais elevado. Saia dessa bizarrice de uma religião de gente perturbada, porque a igreja está ficando cheia de gente perturbada, com medo de capeta e inferno. Dão conta de fazer até as aparições de Nossa Senhora se tornar ocasião de ameaça e de passar medo nos outros. Olha onde o povo louco está chegando. A igreja precisa ajudar você a entender o seguinte: se você descer à profundidade de você, você encontrará lá dentro o que Jesus falou: e nós viremos e faremos em você a nossa morada. Se você descer à profundidade de seu ser, você vai encontrar Deus mesmo lá. Mas será que você também está lá? Ou você se tornou uma pessoa sem personalidade, sem identidade? Não um bipolar, mas uma legião de fantasia, delírio, de gente sem personalidade, sem identidade, sem caráter, sem uma realidade profunda em que você sabe quem você é. Conheça-te e conhecerás Deus. Sabe-te e saberás de Deus. Visita-te e encontrarás Deus. Não porque és Deus, mas porque você e Deus tornam uma realidade só em Jesus. A religião da norma, da regra, da doutrina, dos costumes, das tradições, das invencionices humanas, elas tiram você desta grandeza de você ser quem você é numa relação de... É uma expressão típica da filosofia, numa relação de alteridade. Você fala com Deus, Deus sendo um outro tu. Deus te trata como um tu e você trata como um tu. O que Jesus diz, quando rezar, dizer: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu, fique como o Senhor quer, o que interessa é isso. Jesus veio para nos ensinar a conhecer a vontade do Pai. A vontade do Pai é, Ele nos ama e quer todo o bem para nós. Jesus deu sua vida e nos dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo ajude-nos ensine-nos tudo e nos faça recordar tudo que Jesus disse, para que quando a gente reze, a gente diga com as palavras de Jesus: Pai, seja feita a vossa vontade. A gente faça isso dobrando-se, dizendo: porque Pai, eu não tenho medo de nada que o Senhor me pedir e me ordenar. O que o Senhor disser para mim eu farei,
porque o Senhor não quererá para mim outra coisa, senão o melhor dos bens para mim. Aleluia! Vai, reage. Não sejamos um catolicismo de gente perturbada, de gente doida, com medo de capeta, inferno, fim do mundo, juízo final, com medo de capitalismo, de comunismo, de socialismo, com medo das aparições de Nossa Senhora. Sai dessa religião de medrosos e intimidados. Emancipe-se. Qual é a sua paz? Jesus diz, no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Qual é a sua paz? Que paz é essa que te habita? Que paz é essa que você procura? Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz que Jesus é a paz, não as coisas que você recebe de Jesus. Ele é nossa paz. Ele. Não são as coisas, as bênçãos. Romanos 5, 1. Jesus é a nossa paz. Paz é um dom, é um bem messiânico, não uma disposição individual da alma, uma emoção, um sentimento provisório. Essa paz aqui, minha gente, não é aquilo que um grande teórico hoje do comportamento humano chama de positividade tóxica. Esse povo tolo da internet, que está toda hora fazendo uma foto, sorrindo, e você olha o tempo inteiro, o Photoshop está corrigindo as ranhuras da cara e parecendo a pessoa mais feliz e bem resolvida. Não é dessa coisa horrorosa de uma fachada falsa que não corresponde à realidade do que você é. Essa positividade tóxica, sorrindo o tempo inteiro, dizia os padres no seminário na minha juventude. Os padres diziam, cuidado. Ficar querendo rir o tempo inteiro e alegre o tempo inteiro é próprio do povo tolo. A gente precisa ter tempo de sobriedade, de serenidade, de silêncio, de tristeza, de lágrima, de penitência, longo tempo de recolhimento e dizer, não estou bem porque estou visitando uns territórios meus aqui que não estão legal, que não estou permitindo que a palavra de Jesus opere lá o que eu preciso permitir que ela opere, que ela mude, transforme, converta, melhore-me. Essa felicidade, essa positividade tóxica de gente bonita, maquiada e feliz, e cheio de botox e erroex na cara para parecer feliz, ela mais envenena você e artificializa você e impossibilita você de enfrentar a profundidade do que você tem e que só Deus, que já está lá, tem poder de corrigir para ativar o que você tem de melhor, que não precisa de falsidade. Vai! O Espírito Santo ativa em você o que você tem de melhor, o que você é. Deus não habita você para que você olhe para o seu corpo e fique aniquilando você, oprimindo você. Eu sou templo do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa triste, amargurada, infeliz, com medo do mal, com medo de perder Deus. Não, Deus não é uma fagulhazinha tão fraca que qualquer coisa arranca Ele de você assim, não. Ele é Deus, só Ele é Deus. O demônio e o pecado não tem mais aquela autoridade que tinha antes de Jesus dar a vida por você, não. A partir do sangue de Jesus derramado na cruz, o pecado e o inferno nunca mais terão o poder que pensavam que tinham. Amém? Amém? Por favor,
Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegre, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O que significa isso? Ouvistes o que vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Não é surpresa. Se me amasseis, ficaríeis alegres. Fiquem em paz, fiquem alegres. Não a alegria dos tolos. Porque vou para o Pai é maior do que eu. Olha a formulação teológica que significa Jesus dizer que o Pai é maior do que ele. No pensamento do Evangelho de João, não se trata da relação Pai, Filho e Espírito Santo. Porque as três pessoas divinas existem em igual majestade e dignidade. Quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, ele está falando do seu estado de disposição em fazer a vontade do Pai, em entrar na realidade deste mundo e submeter à humilhação de filho por amor e obediência, que o Pai deu este filho para a salvação do mundo, e este filho por amor e obediência ao Pai, salvar o mundo, aceita assumir a condição de servo, de escravo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso é que o Pai responde com a glorificação de Jesus. A glorificação que é única, verdadeira e é a eterna fonte de bens espirituais para os discípulos e para a igreja. Quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, ele está falando em vista da sua relação de submissão, de liberdade para viver o amor que ele experimenta do Pai e se sujeitar ao extremo de morrer como um bandido, criminoso, nojento, maldito na cruz, para que por sua morte ele resgatasse-nos a todos de tudo que nos fazíamos também nos sentir acusados, condenados, malditos, sujos e imundos. A humilhação dele, portanto, é para lavar a dor que nós tínhamos de sermos humilhados pelas acusações, pelo pecado e pelo demônio. E ele, pela humilhação dele, recuperou a dignidade. E ele termina dizendo, olha a força, versículo 29. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, brada a igreja, quando acontecer, vós acrediteis. Quando acontecer, vocês acreditem. Não sejam um bando de gente surpresos, como se nunca tivessem sido instruídos por mim. Eu digo para vocês agora, na oração da manhã essa palavra, na oração da noite esta palavra, e quando as coisas acontecerem ao longo do dia, do enfrentamento da vida, você apenas se recorde do que eu disse para você, e você acredite em frente à vida, acreditando, e não ceda lugar para o acusador, nem para o medo, nem para a intimidação. Toque a vida pelo que eu falei, e não pelas fraquezas e debilidades da vida, ou de enfrentamento do mundo. Amém, igreja? Reage! Vai! Sai dessa. A partir de hoje, quando você for rezar, sempre comece a sua oração invocando o Divino Espírito Santo. Sempre. E fale para o Divino Espírito Santo que está em você. Diga para o Espírito Santo, defensor, que Jesus e o Pai me deram. Ensina-me tudo. Faz-me recordar tudo que Jesus me diz, para que eu tenha paz, alegria, não seja perturbado, intimidado, e seja testemunha do amor de Jesus até o extremo
extremo da minha vida. Amém? Vai ser assim? Vai ser assim? Vai ser assim. A frase maravilhosa do Salmo 66, versículo 2 diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Achou? Ache lá, porque é importante essa frase. Versículo 2, primeira estrofe do Salmo 66 de hoje. Vamos ler juntos? Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Não são coisas de Deus caindo sobre você. Não são bens de Deus, mas a face de Deus, minha gente. A bênção que Deus te dá é Ele, é a face dEle. Pronto. Tempos messiânicos do Deus que te habita. Incline a sua cabeça. Estabeleça agora um diálogo profundo com este Deus que está em você. Visite você que está dentro de você, que você encontrará com você, lá dentro do seu eu mais profundo, você vai encontrar o próprio Deus lá, te habitando, para te preencher de paz, de alegria, de amor, de dignidade, de graça, de bênção, de leveza. Fale com Ele, renove sua relação com Ele. Cante invocando esta ação do Espírito Santo, ativando em você o que você tem de melhor, sua identidade de ser humano e o próprio Deus que te habita. Enche meu ser, Espírito habita meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, Espírito habita